A luz branca do hospital queimava os olhos de Helena quando ela finalmente abriu as pálpebras. Havia vozes confusas, mãos apressadas, cheiros de álcool e medo. Um homem ao seu lado chorava, dizendo seu nome com uma intimidade que não reconhecia. Sou eu, Lucas, seu noivo, ele repetia. Mas para Helena, aquelas palavras soavam tão distantes quanto a própria memória perdida. Os médicos explicaram que o acidente de carro causará um trauma temporário. Ela não se lembrava dos últimos 5 anos, e isso incluía o homem com quem estava prestes a se casar em 3 semanas. Lucas parecia gentil, carinhoso, um verdadeiro príncipe, mas tudo nele era estranho. Suas palavras, suas fotos juntos, os vídeos em que ela mesma sorria. Quem era aquela mulher que parecia ela, mas não se sentia como ela? Os pais de Helena pareciam aliviados por ela estar viva, mas havia algo forçado nos sorrisos. Evitavam falar de certos assuntos, desviavam o olhar quando ela perguntava sobre o passado. Lucas fazia de tudo para ajudá-la, preparava café do jeito que ela gostava, levava para passear pelos lugares onde costumavam ir. Mas Helena não sentia nada. Nem ódio. Nem amor. Apenas um vazio gelado. O apartamento onde morava com Lucas era sofisticado demais para seu gosto, ao menos o gosto que ainda lembrava. Cada cômodo parecia meticulosamente montado, como se fosse um cenário. Nenhum objeto dava a sensação de lar. Mas o que mais a assustava era o espelho. Ela não reconhecia o próprio reflexo. Era como se Helena tivesse morrido e outra pessoa ocupasse seu corpo. Na tentativa de se reconectar, passou a manter um diário. Escrevia sobre seus dias, os sentimentos confusos, os detalhes que pareciam errados, os sonhos recorrentes com um homem de voz grave e olhar triste. Ninguém sabia explicar esses sonhos. Lucas dizia que talvez fossem apenas ecos do subconsciente. Mas em seu íntimo, ela tinha certeza, aquele homem existia. E tinha sido importante. Helena começou a sair de casa com mais frequência, tentando encontrar algo familiar nas ruas que percorriam. Cada paisagem parecia nova, mesmo que Lucas dissesse que ali tinham vivido momentos especiais. Lembra do nosso primeiro beijo aqui? Ele perguntava, apontando para uma praça. Ela apenas sorria sem saber o que responder, sentindo-se uma atriz mal escalada para o papel principal da própria vida. No celular, dezenas de fotos mostravam um casal apaixonado, ela e Lucas, sorrindo, viajando, rindo juntos. Mas havia algo estranho, seu sorriso não parecia verdadeiro. Era o mesmo sorriso que ela fazia agora quando tentava ser simpática com ele. Mesmo sem memória, ela percebia que havia algo encenado, algo forçado em tudo aquilo. Era como se sua vida tivesse sido cuidadosamente fabricada. Em uma tarde de chuva, encontrou uma caixa escondida no fundo do armário. Dentro, havia bilhetes dobrados, escritos com letras que pareciam suas. Mas não eram cartas para Lucas. Falavam de saudade, dor, separação e amor. O nome nas assinaturas era sempre o mesmo, Rafael. O coração de Helena disparou. Quem era esse homem? Por que ela o amava tanto? E por que ninguém nunca o mencionou? Ela escondeu a caixa de volta no armário e decidiu não contar nada a Lucas. Passou a fingir ainda mais, mas agora com um propósito: descobrir quem era Rafael. À noite, revirava as cartas, absorvendo cada palavra. Algumas falavam sobre encontros secretos. Outras, sobre promessas de um futuro juntos. E em uma, havia uma frase que ficou gravada em sua mente: se você tiver que me esquecer, que seja por escolha sua. A frase a assustou mais do que qualquer outra coisa. Será que ela havia realmente escolhido apagar Rafael da memória? Ou alguém a forçou a isso? Quanto mais lia, mais se convencia de que havia algo profundamente errado com sua vida atual. Lucas, que até então parecia perfeito, começou a parecer cuidadoso demais. Carinhoso demais. Controlador em pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Os dias se tornaram mais pesados. Cada gesto de Lucas agora era observado por Helena com desconfiança. Ele sempre sabia onde ela estava, quem ela havia encontrado, o que havia comido. Dizia que era cuidado, mas para ela, parecia vigilância. Tudo nele era preciso demais, como se cada movimento fosse planejado. Ela começou a duvidar da espontaneidade que o amor deveria ter. Durante uma visita solitária ao antigo café do bairro, a atendente a reconheceu. Você costumava vir aqui com aquele rapaz, alto, barba por fazer, olhos tristes, disse. Helena congelou.
Não era o que vem com você agora. Era outro. Seu coração acelerou. Talvez Rafael fosse real, não apenas uma fantasia das cartas. Alguém que esteve de fato ao seu lado, em lugares comuns como aquele. Ao voltar para casa, Lucas esperava com uma surpresa, um jantar à luz de velas. Ele estava mais carinhoso do que nunca, mas seus olhos estavam atentos, duros, quase como se soubesse que ela descobrira algo. Helena sorriu, comeu, fingiu estar feliz. Mas por dentro, planejava. Precisava descobrir mais. Precisava fugir daquele mundo fabricado antes que ficasse presa nele para sempre. No quarto, passou a dormir com as cartas escondidas embaixo do colchão. Algumas noites chorava lendo, sentindo algo acordar dentro dela. Como se seu coração lembrasse do que sua mente havia esquecido. Um dia, encontrou uma última carta, diferente das outras. Parecia recente. O papel era novo, o cheiro ainda fresco. Dizia apenas: eu nunca te deixei. Estou esperando. Rafael. Seu corpo tremeu. Alguém havia colocado aquela carta ali nos últimos dias. Mas como? E por quê? Aquilo significava que Rafael ainda estava por perto. Talvez soubesse o que havia acontecido. Talvez pudesse contar a verdade. E se fosse perigoso? E se Lucas descobrisse? Ela olhou para ele dormindo ao seu lado e sentiu medo. Pela primeira vez, teve certeza, estava sendo manipulada. Na manhã seguinte, Helena saiu cedo com a desculpa de comprar flores para o apartamento. Em vez disso, voltou ao café onde a atendente havia mencionado o rapaz dos olhos tristes. A mulher ficou surpresa em vê-la de novo. Você tá bem? Achei que nunca mais ia aparecer depois do que aconteceu com ele. Helena congelou. O que aconteceu com quem? Perguntou. A mulher hesitou. Com Rafael, ninguém te contou. Helena sentiu o estômago revirar. A atendente disse apenas que, depois de uma briga pública com ela, Helena, ele desapareceu. Falavam que ele surtou, ficou estranho, foi embora da cidade, murmurou a mulher. Nada fazia sentido. Ela não lembrava de briga nenhuma. Voltou para casa tremendo, ainda com a frase ecoando em sua mente. Como poderia ter machucado alguém que claramente a amava? Tentando manter a aparência de normalidade, ela começou a mexer em fotos antigas salvas num pendrive que encontrou entre livros no armário. Quase todas mostravam Lucas. Mas havia uma pasta escondida com senha. Ela tentou algumas palavras-chave. Ao digitar Rafael, a pasta se abriu. Lá estavam eles, Helena e Rafael. Sorrisos verdadeiros, abraços reais, olhos que se olhavam como quem se reconhece. Em uma das fotos, estavam na frente de uma cabana no campo. Atrás, em uma árvore, havia um nome entalhado com um coração, H+R. Aquilo era real. O amor era real. As lembranças começaram a surgir em flashes. Risos ao pé da lareira, beijos na chuva, promessas sussurradas. Chorou sozinha por horas, agarrada às fotos, se sentindo traída por si mesma, pela mente que apagou tudo aquilo. Mais tarde, Lucas apareceu e percebeu seu choro. Sentou ao lado dela, acariciou seus cabelos, e disse: logo tudo vai voltar ao normal, meu amor. Mas havia algo sinistro naquela frase. Como se normal significasse o mundo que ele havia moldado. Ela se deitou fingindo cansaço, mas o coração batia acelerado. Agora ela sabia, Rafael existiu. E alguém quis fazer de tudo para que ela o esquecesse. No dia seguinte, Helena mentiu para Lucas dizendo que iria visitar os pais, mas pegou um carro por aplicativo e dirigiu-se até um endereço que lembrava da cabana. As imagens da foto estavam fixas em sua mente. A estrada era longa, empoeirada, e a cada quilômetro percorrido, o medo crescia. E se Rafael estivesse mesmo lá? E se tudo isso fosse perigoso demais? A cabana estava exatamente como nas lembranças, cercada por árvores altas, com a porta rangendo ao vento. Lá dentro, a poeira cobria móveis simples, mas havia indícios de que alguém a frequentava. Uma caneca com café seco, uma jaqueta no sofá, livros abertos. Seu coração quase parou ao ouvir passos atrás dela. Ao se virar, viu um homem parado na entrada. Alto, barba por fazer, olhos tristes. Rafael. Eles se olharam por longos segundos. Rafael deu um passo à frente, hesitante. Você, voltou, sussurrou. Helena desabou em lágrimas, confusa, assustada, mas sentindo algo acender dentro dela. Rafael a abraçou.
como se jamais tivesse parado de esperar. Eu achei que você nunca mais ia me procurar, disse, com a voz embargada. Achei que ele tinha te apagado para sempre. Entre lágrimas, Helena pediu explicações. Rafael contou tudo, como Lucas era seu sócio e melhor amigo, até descobrir que os dois estavam juntos. Lucas surtou. Usou sua influência, seu dinheiro, e uma clínica obscura para forçar Helena a um tratamento de trauma após o acidente. Ele te fez esquecer. Escolheu o que você devia lembrar. E ainda planejou o casamento como se nada tivesse acontecido. Helena mal conseguia respirar. A verdade era pior do que poderia imaginar. Rafael revelou que tentou impedi-lo, mas foi ameaçado, perseguido, até que decidiu sumir para protegê-la. Mas eu nunca deixei de te amar, ele disse. Ela o abraçou, mas o medo se misturava ao amor. Agora ela tinha certeza de que estava no meio de algo muito mais perigoso do que uma simples mentira. Antes de ir embora, Rafael colocou um pendrive na mão dela. Aqui está tudo. Fotos, áudios, relatórios da clínica, provas. Helena o guardou como se fosse ouro. Sabia que precisava confrontar Lucas, mas também temia por sua vida. De volta ao carro, sentia-se dividida entre o amor recuperado e a armadilha que a esperava em casa. Ela só não imaginava que Lucas já sabia que ela havia ido até a cabana. Ao chegar em casa, Helena tentou esconder o nervosismo, mas Lucas estava sentado no sofá, com o celular na mão e expressão sombria. Você foi vê-lo, não foi? Perguntou em tom calmo demais. Ela congelou. Não adiantava mentir. Sim, respondeu com firmeza. E agora eu sei de tudo. Ele apenas sorriu, como se já estivesse preparado para aquele momento. Tudo, ele repetiu. Você acha mesmo que sabe alguma coisa? Helena sacou o pendrive do bolso e levantou, desafiadora. Tenho provas. Você usou meu acidente para me manipular, fez lavagem cerebral, destruiu minha vida. Lucas se levantou também, andando devagar até ela. Você acha que alguém vai acreditar em um pendrive? Quem você acha que financiou aquela clínica? Ela sentiu um frio percorrer a espinha. Lucas era mais poderoso do que pensava. Ele a encarou com olhos frios e disse: Você era uma mulher quebrada quando chegou até mim. Eu te consertei. Você me deve essa nova vida. Helena deu um passo para trás, assustada. Isso não é amor. É controle. Lucas se aproximou mais uma vez e tocou seu rosto com falsa ternura. Eu só quero que você seja feliz, comigo. Naquela noite, ela fingiu dormir enquanto copiava os arquivos do pendrive para seu notebook e enviava tudo para seu e-mail pessoal, em uma pasta escondida. Cada clique do teclado parecia uma explosão no silêncio do quarto. Ela sabia que precisava fugir. Mas não podia fazer isso sozinha. Precisava de alguém confiável, alguém fora do alcance de Lucas. No dia seguinte, Helena encontrou um pretexto para visitar sua amiga de infância, Marina, uma advogada determinada, que ela não via desde o acidente. Contou tudo, cada detalhe, cada memória que voltava como socos no peito. Marina ouviu em silêncio e, ao final, disse: Se tudo isso for verdade, você não só foi vítima. Você foi prisioneira. Ela prometeu ajudar, mas advertiu: Você está correndo perigo real. Na volta para casa, Helena sentiu que estava sendo seguida. Um carro preto a acompanhava desde a saída do escritório de Marina. Seu coração disparou. Tentou despistá-lo entrando por ruas aleatórias, até conseguir escapar. Mas agora tinha certeza. Lucas estava monitorando todos os seus passos. Talvez já soubesse da conversa com Marina. Estava ficando sem tempo. Naquela noite, Helena encontrou uma nova carta de Rafael, deslizada por baixo da porta. Era um aviso: ele sabe de tudo. Se afaste. Tenho um plano. O coração dela batia descompassado. Rafael estava tentando protegê-la, mas tudo parecia desmoronar. Lucas estava cada vez mais próximo de descobrir que ela estava se libertando. E ela precisava decidir: fugir ou lutar. No dia seguinte, Helena seguiu o plano de Rafael. Deixou o celular em casa para não ser rastreada e pegou um táxi até um local combinado, uma pousada afastada, à beira de um lago. Quando chegou, ele já a esperava. O reencontro foi breve, mas intenso. Não havia tempo para romantismo, estavam em guerra. Rafael revelou que a carta foi a única forma segura de contato. Lucas tinha olhos em todo lugar.
Rafael explicou que havia um dossiê completo com provas de manipulação psicológica, suborno e até fraudes médicas. Um ex-funcionário da clínica concordou em testemunhar. Com isso, a gente pode não só expor Lucas, mas impedir que ele destrua mais vidas. Helena chorou de alívio. Pela primeira vez, tinha uma chance real de justiça. Mas também estava com medo. Lucas jamais aceitaria perder o controle. Helena passou 2 dias na pousada preparando sua declaração com a ajuda de Rafael e Marina, que chegou disfarçada. Tudo seria enviado à imprensa e ao Ministério Público ao mesmo tempo. Marina alertou: assim que isso for divulgado, ele vai reagir. E pode reagir violentamente. Helena concordou. Estava disposta a correr esse risco. Mas não sabia que Lucas já estava 2 passos à frente. Na manhã da entrega dos documentos, Rafael saiu para comprar mantimentos e não voltou. Seu celular foi desligado, e ninguém o viu sair do mercado. Helena entrou em pânico. Sentia que algo terrível havia acontecido. Marina tentou tranquilizá-la, mas até ela estava preocupada. Sem Rafael, a coragem de Helena começava a desmoronar. Era como perder seu único porto seguro no meio da tempestade. Na noite seguinte, Helena recebeu uma mensagem anônima, uma foto de Rafael amarrado, com um corte no rosto. A legenda dizia apenas: volte para casa e esqueça tudo. Último aviso. O terror tomou conta de seu corpo. Lucas havia cruzado a linha do aceitável. Ele estava disposto a machucar, ou pior. Helena chorou até não ter mais lágrimas. Mas no meio do medo, algo se acendeu: fúria. Ela não correria. Não dessa vez. No dia seguinte, deu a coletiva com Marina. Entregou os documentos às autoridades e tornou tudo público. A história tomou as manchetes. Mulher denuncia noivo por manipulação mental e apagamento de memória. Lucas foi pego de surpresa. Pensou que o medo a paralisaria, mas ele havia criado uma mulher mais forte do que imaginava. Horas depois, uma denúncia anônima levou a polícia até um galpão afastado. Lá, encontraram Rafael ferido, mas vivo. Helena foi até o hospital e o abraçou como se não quisesse soltar nunca mais. O mundo deles, antes fragmentado, agora tinha uma nova chance de reconstrução. Mas sabiam que a guerra ainda não tinha acabado. Lucas sumiu sem deixar rastros. No entanto, uma semana depois, Helena recebeu uma caixa. Dentro, um anel de noivado, o mesmo que Lucas havia dado a ela. E junto, um bilhete em letras frias: você venceu essa rodada. Mas não acabou. O silêncio voltou a gritar dentro dela. O jogo ainda estava em andamento. E o inimigo era mais perigoso do que ela pensava. Helena trancou a caixa com o anel no cofre da polícia. O bilhete de Lucas era uma ameaça velada, mas clara. A justiça havia sido acionada, sim, mas ele ainda estava em liberdade. Sem saber onde ele estava, o medo tomava novas formas. Rafael ainda se recuperava no hospital, e Helena passou a dormir com uma faca debaixo do travesseiro. A qualquer momento, o pesadelo podia bater à porta. Enquanto isso, Marina descobriu algo chocante. Vasculhando os arquivos antigos da clínica, encontrou registros de outros pacientes com casos semelhantes ao de Helena, pessoas que foram convencidas a esquecer partes específicas da vida. Todos tinham em comum uma ligação com Lucas, ex-funcionários, sócios e até uma antiga noiva. Ele fez isso antes. E pode fazer de novo, disse Marina, assustada. Com essa nova descoberta, o caso ganhou repercussão nacional. Helena se tornou símbolo de sobrevivência e coragem, mas isso também a expôs. Ela passou a receber mensagens de apoio, e também ameaças. Você devia ter ficado calada, dizia uma delas. A cada dia, o cerco parecia apertar. Mas o que ninguém esperava era que o próximo movimento de Lucas viria do passado mais profundo de Helena. Em meio às investigações, uma carta foi encontrada escondida em um cofre antigo da clínica. Era assinada pela mãe de Helena, escrita anos atrás. Dizia: se você está lendo isso, é porque descobriu a verdade. Ele sempre esteve perto demais. Proteja-se. Helena ficou atonita. A caligrafia era inconfundível. Mas sua mãe havia morrido antes do acidente. Como ela sabia sobre Lucas? Marina buscou registros e descobriu algo que mudava tudo. Lucas conhecia a mãe de Helena desde a juventude. Eles tiveram um caso no passado, e houve uma briga feia. Foi por isso que sua mãe te alertou. Ela sabia do que ele era capaz, disse Marina.
Helena sentiu o chão sumir. A manipulação de Lucas vinha de muito antes. Talvez até o acidente não tenha sido um acidente. Essa revelação acendeu um novo objetivo em Helena: descobrir a verdade sobre o que aconteceu no dia do acidente. Começou a revisar relatórios policiais, prontuários médicos, e aos poucos, os detalhes não batiam. A velocidade registrada era inferior à dos ferimentos, e o carro havia sido sabotado. Tudo apontava para uma tentativa de homicídio, cuidadosamente disfarçada. Rafael, agora recuperado, prometeu ajudá-la a ir até o fim. Vamos desenterrar cada mentira, cada fio solto dessa história. Helena, mais decidida do que nunca, respondeu: ele tentou me apagar, mas agora sou mais forte do que ele jamais imaginou. O passado que a feria agora era a chave para vencê-lo. A verdade estava mais próxima, mas também, o perigo. Na última cena daquele dia, um carro preto apareceu estacionado do outro lado da rua, com os faróis acesos e o motor ligado. Nenhum motorista à vista. Apenas um envelope deixado no capô. Dentro, uma foto: Helena e Rafael dormindo na pousada. Alguém os vigiava desde o início. Lucas nunca foi embora. Ele só estava esperando o momento certo para voltar. O carro misterioso desapareceu tão silenciosamente quanto surgiu. A foto no envelope provava que Lucas jamais deixou de vigiá-los. Rafael ficou furioso, mas Helena manteve a calma. Ele quer nos desestabilizar. Mas agora é ele quem vai cair. Eles entregaram a imagem à polícia, que conseguiu rastrear a impressão digital parcial de um cúmplice de Lucas, um antigo enfermeiro da clínica. Com a nova pista, Helena e Marina pressionaram esse cúmplice até que ele confessou: no dia do acidente, foi pago para adulterar os freios do carro. E quem assinou a ordem? Lucas. A polícia abriu uma nova investigação, desta vez por tentativa de homicídio premeditado. Mas antes que pudessem emitir o mandado, o enfermeiro foi encontrado morto no próprio apartamento. Queima de arquivo. Helena percebeu que precisava ir além das provas óbvias. Visitou um antigo mentor de sua mãe, um médico aposentado que sabia dos conflitos entre ela e Lucas. Ele revelou um segredo ainda mais devastador: sua mãe descobriu que Lucas havia falsificado documentos para te declarar incapaz, caso você resistisse ao casamento. Ela tentou impedir, e semanas depois, morreu em um incêndio suspeito. Essa revelação virou tudo de cabeça para baixo. A morte da mãe de Helena também fazia parte do plano de Lucas. As peças se encaixavam: o afastamento de amigos, o desaparecimento de Rafael, o controle psicológico. Ele não queria apenas casar com ela, queria isolá-la, dominar sua identidade, apagar suas raízes. Um narcisista em sua forma mais perigosa. No meio disso, Rafael encontrou uma pista escondida nas cartas antigas de Helena: uma senha. Ela abria um cofre em um banco onde Helena havia guardado algo importante antes de perder a memória. Eles foram até o local e, com a autorização da justiça, abriram o cofre. Lá dentro, havia uma gravação de áudio feita por Helena dias antes do acidente. Na gravação, ela dizia: se algo acontecer comigo, Lucas é o responsável. A gravação foi a gota final. A polícia, pressionada pela mídia e agora com provas irrefutáveis, emitiu um mandado de prisão. Mas Lucas já havia sumido. Pegou um avião com documentos falsos, trocou de identidade e desapareceu do mapa. Parecia o fim, até que Helena recebeu uma última mensagem de um número desconhecido: eu posso fugir do mundo. Mas nunca de você. Foi então que ela entendeu. A única forma de derrotar Lucas era quebrar o vínculo que ainda restava dentro dela: o medo. Ela não seria mais uma vítima da própria memória. Com Rafael ao lado, decidiu recomeçar, mas sem esquecer. Esquecer era o que Lucas queria. Lembrar era o que a libertava. No fim daquele dia, Helena caminhou até o antigo altar onde teria se casado com Lucas. Sozinha, deixou uma carta no chão. Você tentou me destruir, mas só conseguiu me transformar. Era o encerramento simbólico de uma história de dor, e o início de uma nova jornada. Mas o mundo ainda guardava um último segredo. No fundo do envelope deixado por Lucas semanas atrás, havia um ultrassom, com a data de 5 anos antes. E no canto, uma anotação: nosso filho. Helena ficou paralisada ao olhar para a foto do ultrassom. O choque foi instantâneo. Nosso filho. O bilhete de Lucas ecoava em sua mente como um grito distante. Como ele poderia saber disso?
A última coisa que ela se lembrava era de estar planejando o casamento com ele, sem nem saber da gravidez. O tempo perdido, as memórias apagadas. Tudo parecia uma grande mentira construída ao redor dela. Marina, ao ver a foto, também ficou em silêncio por um momento. Isso muda tudo. Se ele sabia disso, é possível que tenha manipulado mais do que você imagina. Talvez ele tenha planejado te fazer esquecer do filho para evitar que você o levasse em consideração, para que a sua ligação com ele fosse quebrada para sempre. Helena não podia acreditar no que estava ouvindo. Um filho. Ela nunca soubera de sua existência até aquele momento. Rafael, que estava ao lado de Helena, pegou a foto da mão dela e olhou com uma expressão vazia. Isso pode ser mais uma jogada dele. Pode ser falso. Mas a dúvida ainda pairava no ar. Se era falso, por que então Lucas teria deixado essa pista tão preciosa? A única forma de saber a verdade seria fazer um exame de DNA. Helena sabia que não poderia mais adiar essa decisão. Com a ajuda de Marina, eles organizaram os testes. Algumas semanas depois, os resultados chegaram. Helena estava realmente grávida, embora com o tempo avançado, o que tornava a situação ainda mais angustiante. Quando o relatório de DNA foi lido, a verdade foi finalmente revelada: o bebê era de Lucas. Um filho que ele havia planejado para garantir que sua manipulação tivesse um laço eterno. Mas o mais perturbador era que Helena não sabia de nada. Ela foi privada dessa escolha, dessa memória, e isso significava que Lucas estava em sua vida de forma mais profunda do que ela imaginava. Helena sabia o que precisava fazer. Ela não iria permitir que mais uma parte de sua vida fosse controlada por Lucas. E embora o passado tivesse sido marcado pela dor e pela perda, ela não seria mais uma peça no jogo dele. Mesmo que ele ainda estivesse solto e que o perigo de um confronto final fosse iminente, Helena estava pronta para tomar as rédeas do seu destino. Em um encontro final com Rafael e Marina, ela declarou: "O que ele fez comigo, e com todos que ele tocou, não será em vão. Vou lutar pela verdade do meu filho e por justiça para aqueles que ele destruiu. Mas isso não será mais sobre vingança. Será sobre liberdade." Enquanto Helena seguia seu caminho para finalmente conquistar a paz e um futuro longe da sombra de Lucas, o destino tinha um último toque irônico. Uma mensagem chegou em seu celular, com um número desconhecido. Quando ela abriu, a tela exibia uma foto de Lucas. Ele estava sorrindo, mas sua expressão era a de quem sabia que, de alguma forma, ele sempre estaria por perto. O texto que acompanhava a imagem dizia: "Você nunca estará livre. Nós sempre seremos ligados." Helena olhou para a foto e, pela primeira vez em muito tempo, não sentiu medo. Ela sabia o que precisava fazer. Deixou o celular de lado, caminhou até a janela e olhou para o horizonte. Ela não tinha mais nada a temer. O passado tinha ficado para trás. Agora, era hora de escrever sua própria história. E, finalmente, ela seria a protagonista.